Mais uma vez, muito boa tarde para você que está nos acompanhando. Lembro aqui de chamar a sua participação. Se você tiver qualquer informação para passar para a gente, seja trânsito, seja alguma situação no seu bairro que mereça a nossa atenção, avisa aí, manda mensagem para a gente, 98206-0070. Pode mandar que a gente vai fazer aqui na medida do possível o que tiver ao nosso alcance. E a gente começa com uma informação que chamou muita atenção ao longo do dia de hoje aqui no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. A comunidade está pedindo segurança. Após um assalto, moradores se reuniram para cobrar ações do poder público. Não basta um problema para tirar a paz dos moradores aqui do quilômetro 4 do ramal do Brasileirinho. Tem um outro problema também que tem tirado o sossego de quem passa por aqui todos os dias. Porque durante as noites a situação, olha, tem piorado. Puro barro, e olha que por aqui passam veículos pesados. Passam veículos pesados que acaba trazendo um sério risco para as pessoas que passam por aqui. Segurança já era, vai embora. As obras do Anel Leste que eram para proporcionar um aumento aqui no fluxo de pessoas, de caminhões, acabou não acontecendo. A situação aqui é como vocês estão vendo na reportagem, ela se encontra precária, causando prejuízo, danos e transtorno a toda a comunidade. Ilimitadas histórias, aqui é assalto, é acidente, à noite, de dia. Por quê? Porque a pessoa não pode trafecar com segurança. Eu quero uma melhoria, porque eu tenho filhos e filhas. Então, eu vim para defender as comunidades que tem aqui dentro. Então, eu não aceito. Então, nós queremos uma resposta urgente, porque anos e anos nessa situação. E olha, a moradora de uma das comunidades, né? A comunidade fica aqui pertinho, veio para cá exatamente porque esses moradores resolveram fazer uma manifestação na manhã desta terça-feira. A via foi aberta há pouco tempo, passou algumas horas fechada, esse trecho aqui, olha, desde 4 horas da manhã, olha aí, olha, maneira encontrada para chamar a atenção aí das autoridades. Em nota, a Prefeitura de Manaus esclareceu que a obra do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste, é de responsabilidade do governo do estado, impedindo qualquer intervenção direta do município. A gestão municipal reafirma que continuará colaborando dentro dos limites legais e trabalhando por melhorias de infraestrutura nas áreas sob sua competência. Já o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, informou o seguinte, que não há projetos em licitação para a manutenção do ramal do Brasileirinho. O ramal faz parte do plano diretor municipal e a construção e conservação de estradas e ramais são de competência do município, conforme a Lei Orgânica de Manaus. A gente está vendo aí um caso claro de desleixo, né, com o morador, com a população que mais precisa. Um joga para o outro, outro joga para o um e ninguém resolve absolutamente nada, né? Não dá para a gente achar, né, que isso é natural, que isso é normal. Se a prefeitura tem o seu dever, o estado tem seu dever, a despeito de qualquer divergência política que haja entre governador e prefeito, entre essas bases, é preciso sentar e conversar. O que não dá é para deixar essa população desassistida. E outra, a reclamação da segurança não tem como jogar para ninguém. Essa responsabilidade da segurança é do governo do estado, ele precisa agir como precisa agir não só lá no ramal do Brasileirinho, mas como em diversos bairros de Manaus. Tenho certeza que você que está em casa não se sente seguro onde você mora ou para onde você vai. A gente vai seguir agora com informação ao vivo, porque o Ministério Público do Amazonas abriu investigação contra planos de saúde suspeitos de transferir pacientes que estão na sua rede privada para realizarem procedimentos de alto custo na rede pública. A Samara Maciel acompanhou um pouco mais sobre isso e tem os detalhes. Boa tarde, Samara. Oi, Dante, boa tarde para você também, muito boa tarde para todo mundo que está sintonizado aqui no 17 horas. Essa investigação, ela vai dar muito trabalho, viu, Dante? Mas é uma investigação necessária, porque nós estamos falando de pacientes que dependem exclusivamente da rede pública de saúde e muitas vezes tem ali todo o seu processo de cuidado de saúde interrompido por causa de um alto fluxo cometido por uma irregularidade. Nós estamos falando da suspeita de planos privados
de saúde estarem transferindo seus pacientes para a rede pública. Exames de alta complexidade, procedimentos de alto custo, como você bem disse no início, né? Exames que demandam uma estrutura muito maior, equipamentos de ponta, equipamentos modernos que muitas vezes algumas unidades privadas não possuem. Então, se elas não possuem nas suas clínicas, elas teriam que pagar por esse procedimento em uma unidade que teria aquele serviço, aquele procedimento. Mas, em vez disso, a suspeita é justamente essa, de que esses planos estariam destinando esses pacientes ao Sistema Único de Saúde. E a suspeita partiu da alta demanda do Hemoam e da Fundação Secom. Então, são exames muito específicos. É claro que a equipe que está investigando já solicitou um relatório tanto do Hemoam quanto também da Fundação Secom para verificar direitinho quem são os médicos que estão fazendo esses encaminhamentos. O Conselho Regional de Medicina, inclusive, já foi acionado para que ele possa acompanhar essa investigação, para que eles consigam, de fato, trabalhar de forma mais rápida para atender a população. Qualquer novidade sobre essa investigação, é claro que a gente traz ao vivo aqui no 17 horas, porque é somente o primeiro passo, né? Depois que esses relatórios forem entregues, a equipe vai conseguir aí dar uma nova resposta à sociedade. Dante. É isso, Samara, obrigado. Tá só começando essa história aí, viu? Eu conheço casos de pessoas que pagam planos de saúde, mas quando chega em determinado exame, simplesmente falam para a pessoa, não, isso você não pode fazer. Né? Aí a pessoa tem que procurar o particular, quando tem condição, ou quando não tem, né, acaba tendo que recorrer ao sistema público. E é importante a gente observar, tá? Secom e Hemoam, ou seja, dois tipos de tratamentos que são duros, difíceis de enfrentar e também dispendiosos. Então, está muito claro o que está acontecendo aí. Vamos ficar de olho, aguardar aí o Ministério Público ter acesso a todas as informações para ver o que vai ser tomado de medida em relação a isso. Agora tem um outro assunto aí de hoje que a Arquidiocese de Manaus lançou nessa terça-feira o tema do Grito dos Excluídos, que acontece no próximo dia 5 de setembro aqui em Manaus. Nesta 31ª edição, o tema escolhido foi Vida em Primeiro Lugar e o lema é Cuidar da Casa Comum e da Democracia é luta de todo dia. O Grito dos Excluídos acontece tradicionalmente no dia 5 de setembro. Neste ano, traz defesa aos povos devastados pela exploração e um olhar pela defesa da democracia. É um grito de esperança. Se fazemos o grito dos excluídos e excluídas, é porque é um grito de esperança. E como não nos envolvermos com as necessidades? Jesus traz os exemplos justamente da natureza quando quer mostrar o reino de Deus. Nós temos obrigação. O Papa Francisco nos ensinou que precisamos cuidar da casa comum. Quando abordamos a questão da casa comum, abordamos o nosso conviver, as nossas relações. O Grito dos Excluídos do próximo dia 5 também vai trazer a campanha Água e Lixo Não Combinam. Será uma aliança entre instituições para conscientizar tanto a população quanto o poder público sobre a necessidade de manter os igarapés da zona urbana de Manaus limpos. Está sendo formada uma grande aliança, uma aliança interinstitucional. Essa comunidade científica, essa comunidade política, junto com a sociedade civil, terá assinado uma carta-compromisso. Essa carta-compromisso é pela despoluição dos igarapés. O que vai seguir depois é um grande seminário, que provavelmente vai acontecer na Universidade Federal, onde todos teremos a oportunidade de olhar as nossas águas dos igarapés, verificar, de fato, os danos que foram causados, mas apontar soluções. E essas soluções, elas estão nas nossas mãos. A concentração será a partir das 15 horas na Alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo. Em seguida, os participantes irão sair em caminhada pelas ruas de Manaus, prevista para iniciar às 4h30. E o Ministério Público Federal recomendou ao governo do Amazonas a revogação integral das leis que autorizam, ainda que de forma limitada, o uso de mercúrio no garimpo. Segundo o MPF, as normas estaduais violam a Constituição, a Convenção de Minamata e colocam em risco a saúde de populações indígenas e ribeirinhas. Investigações revelaram níveis alarmantes de contaminação em peixes, água e solo de 6 estados amazônicos, com um especial risco para crianças e mulheres em idade fértil. O órgão lembra que o mercúrio é uma das 10 substâncias mais perigosas para o ser humano. O governo do Amazonas tem 30 dias para atender a recomendação. Caso contrário, o MPF pode ingressar com uma ação civil pública para proibir o uso e a circulação do metal aqui no estado. Agora a gente faz uma pequena pausa, mas a seguir a gente mostra para você que tem um PL de adultização
em vigor lá na Assembleia Legislativa, que foi aprovado. Vamos ver de que maneira ele é efetivo ou não, né? 17 horas e 12 minutos, a gente volta já. São 17 horas e 15 minutos, já estamos de volta com o nosso 17 horas, segundo bloco, e para falar de política, viu? Na última quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou o projeto de lei que estabelece regras para a atuação de crianças e adolescentes como influenciadores digitais. Mas o que parece uma grande novidade pode ser apenas mais do mesmo. A proposta do projeto de lei número 527/2025 estabelece que no ambiente virtual, crianças só podem participar de conteúdos pagos com autorização dos pais e contrato formal. O texto também proíbe a exploração comercial exclusiva da imagem infantil e veda conteúdos inapropriados, como os de teor vexatório, sexual ou violento. De autoria do deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, o projeto foi aprovado por unanimidade no dia 20 de agosto. E também essa PL a gente tem que ressaltar, ainda precisa ser sancionada pelo Executivo. A gente tem que ver se não vai vir com algum veto, se ela vai ser sancionada na íntegra. E nós vamos fiscalizar como todos os outros projetos. A gente apresenta o projeto dele, depois que ele vira lei, tem os órgãos de controle, a gente tem que cobrar. A gente precisa hoje ter no Brasil e no Amazonas também, né, já grades curriculares para a gente já começar a ensinar as nossas crianças como ter o acesso à internet. Apesar do tom de novidade, muitos dos direitos listados no projeto já estão em vigor há 35 anos no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990. E a pergunta que fica é: o que de fato muda com essa lei e como garantir que ela seja cumprida? Na verdade, ela regulamenta, né, aquilo que já estabelece a lei federal em relação ao controle maior que os pais devem ter em relação, especialmente às redes sociais. A gente sabe que tem muita coisa indefinida na questão da rede social, porque não está regulamentada, então ela trabalha de forma específica nisso, no controle dos pais em relação à rede social para os filhos. O texto aprovado não menciona, por exemplo, a necessidade de autorização judicial para conteúdos comerciais. Exigência que o ECA prevê para outras atividades. Além disso, transfere responsabilidades para as plataformas digitais, quando a legislação federal atribui essa função ao Ministério Público e aos conselhos tutelares. Para um cientista político, a medida é mais simbólica do que prática. Muitos projetos de leis, eles surgem por conta de coqueluches do momento, né? Há um tema que traz grande reflexão na sociedade e, de repente, um deputado, um senador, um deputado estadual, um vereador, cria um projeto de lei. O problema é como você vai controlar isso e quais os mecanismos até de punição para quem não cumprir aquele comportamento que foi legislado. Pois é, acho que essa fala aí do professor Elcio do Carmo, ela é bem simbólica, bem significativa em relação ao que representa esse projeto de lei, né? É um tema importante, é um tema que merece ser discutido, mas da forma como ele está feito, é só mais do mesmo, porque tem muita coisa relativa ao ECA, que é colocada na lei de forma repetida até, e o que traz de novo não diz quem vai regulamentar. Exemplo, vai ter multa de 10 mil reais, de 50 mil reais. Tá, mas quem é que vai aplicar? Não vai ser o IPAAM, obviamente, né? Então, você tem que designar, você tem que explicar isso, né? Tudo isso precisa ser feito para que essa lei de fato tenha efetividade, senão é só um hype, só uma surfada, né, em cima de uma onda. Da maneira até que foi divulgada, trouxe exatamente isso. O Amazonas é o primeiro. Mas ser o primeiro em algo que não vai trazer resultado nenhum, infelizmente não faz qualquer diferença. A gente agora vai continuar falando de política, porque chegou a hora do nosso sim e não. E a gente começa falando de um nome antigo da política do Amazonas, da política nacional, por que não dizer assim, que está de volta aí a sonhar com uma vaga no Congresso Nacional. O ex-prefeito de Manaus, ex-senador, ex-deputado, ex-ministro Arthur Vigílio Neto foi anunciado ontem como um reforço, né, do Republicanos, o Partido Republicanos, nessa retomada à sua vida partidária, né? Arthur estava sem partido desde que deixou o PSDB em novembro de 2022, vinha tentando
né, se viabilizar em algum partido e agora encontrou abrigo no Republicanos. O Republicanos é um partido, né, conservador, um partido de direita, o partido do deputado Silas Câmara, né, aqui no Amazonas. Ele é uma das principais lideranças do partido nacionalmente falando. E essa chegada do Arthur, né, você está até vendo aqui nessas imagens, é a cerimônia de filiação, né, que contou com a presença do presidente nacional do partido, do Marcos Pereira, do presidente da Câmara, que é também do Republicanos, Hugo Mota. Republicanos é um partido forte hoje, mas a chegada de Arthur ao partido representa um projeto aí que o Silas Câmara tem, um projeto que eu até considero ousado, que ele quer montar um chapão aí que consiga garantir pelo menos os 2 deputados federais que ele já tem hoje e, quem sabe, sonhar com mais um. Não é uma tarefa fácil, obviamente, a gente está falando de 8 vagas, mas ele sonha em trazer grandes nomes juntos ali no Republicanos. Eu tentei falar com um deputado hoje, liguei para ele, ele não me atendeu, depois ele retornou, não consegui atender. Quando eu liguei de novo, infelizmente não consegui falar com ele, mas eu pude apurar com algumas pessoas próximas ali que o sonho dele é lançar 9 nomes, né? Você pode lançar 8 mais um, né? Essa é a 8 que são as vagas e mais uma pessoa. Então, ele inclui aí nos seus nomes dos sonhos, além do Arthur que já está afiliado, ele inclui Coronel Menezes, né, inclui a ex-BBB Isabelle Nogueira, né, e os deputados federais Adail Filho, que já é do Republicanos, e o Amon Mandel. Amon Mandel, inclusive, chegou a ser anunciado por Silas Câmara ontem a um portal de notícias, mas pelo que eu pude apurar, essa situação não está concretizada. De fato, o Amon pode sair do Cidadania, mas essa não é uma decisão que está tomada por enquanto. Ele até chegou a emitir uma nota dizendo que não é o momento de pensar nisso e tudo mais, mas claro que alguém que vai disputar uma eleição ano que vem já está sim se articulando para isso, já está pensando em qual partido vai chegar, vai disputar ano que vem. Inclusive ele está no Cidadania, que é um partido pequeno hoje, vamos dizer assim, mas é um partido que está discutindo uma possível federação com o PSB, o que aí daria uma dinâmica maior, aí uma possibilidade maior, uma envergadura política maior para o partido de Amon, né, que foi o mais votado com sobras na eleição passada, né? Então, eventualmente, com essa federação Cidadania-PSB, ele pode até, quem sabe, ficar no partido. Mas essa não é a única saída dele. Além do Republicanos, pelo que eu pude apurar, ele já recebeu o convite do Podemos, né, que foi o partido no qual ele iniciou a sua vida pública, foi eleito vereador pelo Podemos. Ele também recebeu um convite do PP, que hoje é o progressista, né, que hoje é federado com a União Brasil. Amon estaria, de repente, no mesmo partido do governador Wilson Lima. É uma coisa que, a meu ver, pode, de repente, acabar soando como um entrave aí, né? E tem, claro, o próprio PSB, se a federação caminhar, né? O fato desse momento é esse movimento precipitado de Silas Câmara de fazer o anúncio sem combinar ali com a Amon, sem deixar tudo alinhado, gerou até um clima ruim ali, pode acabar minando de uma vez por todas as chances desse chapão tão sonhado por Silas para os Republicanos. Porque a grande questão é a seguinte: para você fechar para ser o partido mais votado da maneira que ele sonha, ter um nome como o Amon, que teve mais de 230 mil votos na eleição passada para deputado federal, seria gigante. É que aí você soma os votos de Amon, somaria os votos do próprio Silas, os votos de Adail Filho, e aí, obviamente, não dá para desprezar o potencial de votos que ainda tem Arthur Neto aqui em Manaus, a despeito de umas, né, gestões bem complicadas aqui na prefeitura, mas é um nome que ainda tem força e que está abraçando o bolsonarismo para tentar se manter vivo na política. Então, se não conseguir Amon, esse plano de Silas Câmara fica bem complicado. Agora, ele de repente ainda pode, né, trazer outros grandes nomes. Coronel Menezes tem uma densidade eleitoral bem interessante, né, quando a gente pensa em eleição proporcional. Se ele conseguir essa possível filiação da ex-BBB Isabelle Nogueira, que é um sonho dele também, né? A gente sabe que esses nomes que surgem assim tendem a surgir fortes, mas claro, a gente está falando de uma articulação, de um sonho dele que não tem nada concretizado ainda no momento, né? Vamos continuar acompanhando, vamos ficar de olho para saber no que vai dar essa história, senão vai continuar trazendo todas essas especulações, essas movimentações, porque a gente sabe que a política vive disso e quem gosta de acompanhar certamente está bem ligado em como cada peça se movimenta nesse tabuleiro. Agora eu quero chamar a atenção aí para os candidatos do ProUni, viu? Porque hoje termina o prazo para se inscrever na lista de espera do segundo semestre e eu vou chamar mais uma vez a Samara Maciel aqui para dar o alerta para todo mundo. Samara, vai até quando esse prazo? Como é que é?
Dante, quem deixou para fazer na última hora tem que correr, viu? Porque o prazo encerra hoje à noite, às 11h59. Então, se eu fosse você que estava esperando essa lista de espera, eu já corria agora para não esperar chegar à noite e então fazer aí essa solicitação diretamente no site oficial. Agora, se você conhece alguém que fez a inscrição do ProUni, que estava esperando esse momento da lista de espera, eu te convido a pegar o seu telefone e tirar uma foto da arte que vai entrar na tela a partir de agora. Essa arte tem um cronograma de todas as datas a partir de então e o que esse candidato tem que fazer. Então, como vocês podem acompanhar na tela, o prazo para se inscrever na lista de espera encerra hoje. O resultado dos pré-selecionados só vai ser divulgado no dia 29/8, então não tem tanto tempo assim, por isso que é muito importante ficar atento a essas datas. A entrega da documentação, ela já começa no mesmo dia em que o resultado dos pré-selecionados vai ser divulgado, dia 29 até o dia 5 de setembro. A emissão do termo de concessão de bolsa será entregue no dia 30/8 até o dia 12/9. Todas essas informações você confere diretamente no site prounialuno.mec.gov.br, que é o mesmo site da inscrição e é o site onde você faz essa solicitação, onde você consegue colocar o seu nome aí nessa lista de espera. Na dúvida, acessa o site oficial. E é muito importante ressaltar para todo mundo que não existe nenhuma taxa no momento em que você vai até a instituição de ensino escolhida e entrega a sua documentação. Não precisa pagar nada. Até mesmo se de repente você receber um e-mail, uma mensagem aí no seu celular, clique no link, pague a taxa da sua inscrição, da lista de espera, do ProUni, não tem nenhuma cobrança, então se de repente você receber ou for cobrado, é um golpe. Muito importante também registrar ali o boletim de ocorrência dessa tentativa e, como eu falei no início, ficar atento a essas datas, porque essa é a última oportunidade para você que tem um desejo de cursar aí o ensino superior ainda este ano. Para o segundo semestre, foram mais de 210 mil bolsas disponibilizadas pelo ProUni. Então essa pode ser a sua chance de começar ainda este ano, essa corrida aí pelo seu tão sonhado diploma. Dante. Obrigado, Samara, pelas informações. Já sabe aí, né? Corre, tá? É 11h59, do horário de Brasília, inclusive, tá? Então, pra gente que tá aqui em Manaus, 10h59. Fica ligadinho aí, viu? A gente vai fazer uma pequena pausa agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você. De volta com o nosso 17 horas, nosso último bloco, mas tem muita informação legal aqui, viu? Eu quero começar esse bloco falando de Sou Manaus, porque a Prefeitura de Manaus anunciou os 6 pontos oficiais de troca de pulseiras para o Sou Manaus Passo a Passo 2025. E quem volta com a gente ao vivo para falar sobre esse assunto é a Samara Maciel, que eu inclusive quero saber se ela já pegou a pulseira dela para o infantil, né? Quero logo saber se ela já pegou a pulseirinha dela para ir para Maria Clara e JP, que eu tenho certeza que tem um garoto em casa que está doido para ver. Com certeza, viu, Dante? Não só eu, mas toda essa galera aqui, ó, tá animadíssima pro Sou Manaus 2025. Nós estamos em um dos postos que faz essa entrega, né? São 6 postos no total, para você que está acompanhando aqui o 17 horas, postos oficiais de troca de pulseira, tá bom? E olha só como tem bastante gente por aqui. Me conta, qual show a senhora escolheu, qual dia? O que a senhora vai assistir? Olha, eu vou assistir o Gustavo Lima no dia 7. Estou bem ansiosa para esse dia. Já uma fã de carteirinha do Gustavo? Já, o último show dele eu fui, estava lá e eu estou ansiosa para chegar o próximo dia 7. Mas só você, mais alguém? Por enquanto só eu, mas tem amigas minhas que vão também. Eu acho que a gente vai encontrar com elas lá. Viu? Vou liberar porque a fila tá andando e aqui não pode perder lugar, viu, Dante? Não pode perder. A fila tá correndo bastante rápido por aqui. Todo mundo chega, faz a entrega logo na entrada, na quarta tenda lá no final, faz a entrega do alimento. Aqui todo mundo é posicionado, tem a coordenação que está dando todo o suporte para o público. A coordenação tá dividindo bacana aqui todo o espaço para que ninguém
fique muito tempo esperando, para que tudo ocorra com ordem e decência aqui no local, né? Para que não ocorra nenhum imprevisto, nenhum sinistro. Então as pulseiras estão sendo entregues mais aqui na frente. O Gustavo está mostrando para você que está assistindo aqui o 17 horas. Agora, uma coisa que a coordenação já reforçou a nossa equipe de reportagem ainda há pouco, é que você não pode esquecer de trazer o seu documento original com foto. Eu vim buscar a pulseira do meu marido, que não pôde vir. Você tem que trazer a certidão de casamento para comprovar que de fato você é esposa dele, além do documento dele também, tá bom? Então tem que ter atenção, você que vai participar, que vai vir buscar também a pulseira de algum familiar. Cada dia é um lote diferente. Você que fez o cadastro, você que conseguiu reservar a sua pulseira, você viu do site oficial que se a sua entrega do seu lote é hoje, segunda, ou então se é amanhã, terça-feira. E você também escolheu o local onde você vai fazer essa retirada. Mas nós temos uma arte também, para você que está assistindo 17 horas, verificar quais são esses 6 pontos oficiais já definidos aí pela Prefeitura, pela coordenação do Sou Manaus. Shopping Felipe Dal, no bairro Cidade de Deus, Casa de Praia Zezinho Corrêa, Nova Era, na Avenida Torquato Tapajós, Nova Era, da Avenida das Torres, Vitória Supermercados, no bairro Coroado e, por último, Galeria dos Remédios, no centro da cidade de Manaus. Alguns funcionam a partir da 1h da tarde até as 7 da noite e outros a partir das 3 até as 9 horas da noite. Se de repente você escolheu a Galeria dos Remédios no centro da cidade e o seu lote vai ser entregue hoje e você não vai conseguir fazer essa retirada, você pode ir amanhã. Converse com a equipe da coordenação. Já perguntei aqui, tirei essa dúvida se pode ou não. A equipe disse que pode. É só conversar com a coordenação, disse que você teve um imprevisto, o que aconteceu e por isso que você vai fazer a retirada no dia seguinte. Por aqui, a galera continua muito empolgada para curtir o Sou Manaus aí na primeira semana de setembro. Já encontramos uma fã do Gustavo Lima e agora eu quero saber, você vai assistir o show de quem? Estamos ao vivo aqui, conta pra gente, vai assistir o show de quem no Sou Manaus? Só acompanhando. Muitas pessoas com vergonha, a gente sabe, mas no dia vai todo mundo curtir bastante, a gente vai acompanhar nas redes sociais e, é claro, aqui na tela da TV A Crítica, que vai participar desse espetáculo a céu aberto aqui na nossa cidade de Manaus, esse festival de artes integradas que vai reunir uma multidão. Dante? Tá certo, Samara, obrigado aí, viu? Dá para ver que o pessoal tá um pouco tímido, mas eu tenho certeza que na hora do show vai todo mundo se soltar, todo mundo vai aproveitar bastante, porque é uma festa que promete esse ano, viu? Todos os anos ela vem crescendo, ela vem, ganhando proporções cada vez maiores e a gente vai ter esse ano um Sou Manaus especial e a Crítica, obviamente, vai estar lá acompanhando tudo. E um outro evento super especial que a Crítica tradicionalmente realiza é o Peladão e eu quero convocar aqui e falar com os peladeiros, viu? Porque o Jornal A Crítica está convocando você para a grande abertura do Peladão Campeonato, sábado, dia 30 de agosto, a partir do meio-dia, no SESI, Clube do Trabalhador. Prepare-se para essa grande festa de abertura do Peladão, o maior campeonato de peladas do mundo, viu? A entrada é gratuita, então reúna a família, os amigos, os vizinhos e venha celebrar conosco. Jogos da categoria feminina e da categoria principal, tem o desfile de apresentação das candidatas à rainha do Peladão, então não dá para perder, viu? Peladão A Crítica, muito mais que futebol. Então a gente convida você a acompanhar de pertinho esse grande evento. E hoje a Operação Carga Pesada fiscalizou caminhões e carretas aqui em Manaus. A Carol Maia acompanhou tudo e mostra pra gente como foi. A operação começou às 9h30 da manhã na Avenida Rodrigo Otávio, zona sul de Manaus. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fiscalizaram caminhões e carretas que circulavam de forma irregular e sem os equipamentos obrigatórios na área do Porto Chibatão. O grande objetivo é realmente segurança viária para esse tipo de veículos pesados, caminhões e carretas. E o ponto estratégico aqui na General Rodrigo Otávio, próximo à base aérea, é por conta de que a maioria dos veículos pesados que circulam por toda a cidade passam por aqui. Além de garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam pela região, a operação combate práticas ilegais no trânsito, como a falta de documentação e o uso de transporte de carga em más condições. É muito importante, para a segurança de todos aqui, só que não só a importância da fiscalização, como as vias também, Melhor coisa do mundo, uma operação dessa aqui é
satisfatório para todo mundo, segurança total. Entre os veículos apreendidos logo no início da Operação Carga Pesada, estava um caminhão com pneu careca, que era conduzido por um motorista que sequer tinha habilitação. E na mesma fiscalização foram retidos ainda 2 semi-reboques com licenciamento atrasado há mais de 1 ano e um cavalo mecânico com restrição judicial. A presença de equipamentos de segurança como cintos, faróis, lanternas e retrovisores é essencial para garantir a proteção que a operação busca trazer. Os caminhões e carretas em desacordo com as normas foram autuados e levados para o parqueamento. Quem identificar transporte de carga com irregularidades em qualquer zona da cidade pode denunciar ao IMU para que as providências sejam tomadas. Muitas das vezes as pessoas detectam um problema e se preocupam em filmar, mas não em denunciar. Você tem que filmar e denunciar, fazer a denúncia através do nosso 0800 092 1188. A gente encaminha de imediato para tentar fazer a abordagem desse caminhão e dessa carreta que está ameaçando a população. Tá aí, viu? Informação importante essa fiscalização. E o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares divulgou uma nova lista com os nomes para restituição de celulares recuperados durante operações. Se você teve o seu celular furtado ou roubado, registrou o boletim de ocorrência, é importante você ter o seu aparelho de volta através do Recuperafone. O nome já fala por si só. São 1.035 aparelhos nessa nova lista, sendo que 439 aparelhos novos e o restante são aparelhos remanescentes de outros editais. Como você faz para saber se seu nome está nessa lista? Entra no site da Secretaria de Segurança, ssp.am.gov.br. Lá tem o edital do Recuperafone, tem um banner lá escrito Recuperafone Edital. Clica lá e vai aparecer a relação de nomes e uma parcial do CPF. Se seu nome estiver lá e a parcial do seu CPF, você vai fazer o quê? Você vai vir a partir de quarta-feira até sexta-feira aqui no Núcleo em horário comercial, com documento de identidade com foto ou procuração em nome de terceiros. Pode vir, o atendimento não demora, é no máximo 3 a 5 minutos por atendimento. E estamos aqui na Rua Seletra 4, sem número, Conjunto Seletra Amazon, Adrianópolis, aguardando você. Certo, delegado Ito Tuzzi, muito obrigada pelas informações. Então tá aí, teu nome vai que esteja lá, né, dessa vez no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, mas por uma boa causa para você retirar o seu aparelho que foi recuperado através do Recuperafone. Tá aí, olha só, antes da gente encerrar aqui o nosso programa, quero mostrar para você como é que está o trânsito ali na Avenida Altasmirim, uma das principais vias aqui da cidade, Zona Leste de Manaus, câmeras do CCC, câmeras da Prefeitura de Manaus. Um trânsito, né, para o momento, até que está relativamente tranquilo, um trânsito intenso, como é natural, né, dessa área da cidade. Ali exatamente na Altasmirim, esquina com a rua Penetração 2, movimentado, mas não tanto. A gente vê que as paradas de ônibus estão ali também, né, com bastante movimento. Felizmente não teve greve hoje, a gente até antecipou esse assunto aqui ontem no nosso 17 horas, mas está aí, um trânsito relativamente tranquilo para esse horário. E antes da gente encerrar, eu quero fazer questão aqui de dar os meus parabéns para o Mário Marcelo, nosso operador de drone, de Motolink, essa figura que é fundamental para esse programa acontecer. Mário, parabéns para você, em nome de toda a equipe do 17 horas. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.